Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te pagarei o teu salário, te darei o teu salário, vou te pagar para você cuidar do teu filho. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, e sendo o menino já homem, em algumas versões está assim. Veja que no versículo 10 é um menino, no versículo 11 já é homem. E sendo o menino já homem, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Diga amém. Agora diga assim: Senhor, eu sei que tu me conheces e me amas como eu sou, e me transformas para que eu seja como o Senhor. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava estudando um pouco hoje para a gente dar sequência na nossa série de reflexões, que é uma pergunta, na verdade. Eu estou falando sobre: você se conhece? Pergunte aí para a pessoa do seu lado: você se conhece? Aí você, para ser franco, me conheço até certo ponto. Tem uns pontos que eu vou descobrindo à medida do tempo. Na primeira semana eu falei sobre assuma o controle, assumindo o controle. Uma abordagem para provocar cada um de nós a assumir o controle das emoções, dos sentimentos, de si mesmo. Na segunda semana eu falei aqui sobre potencializar as emoções, como direcionar as nossas emoções para que elas não nos estraguem, para que elas nos façam bem. E aí começamos a falar sobre o apóstolo Pedro e o seu temperamento sanguíneo. Falei aqui sobre o Pedro que habita em mim, e de vez em quando eu via um Pedro sorrindo aí na minha frente, do tipo assim: mas acertou, falou meu nome. Na semana seguinte eu falei sobre identificando Pedro em mim, dando uma sequência. E semana passada eu falei aqui sobre o Pedro que habita em mim foi transformado. Qual o poder que o Espírito Santo gera, de que modo a minha vida sendo transformada pelo poder do Espírito Santo pode se tornar um instrumento extraordinário para a glória de Deus, apesar de mim.
apesar da impulsividade, apesar da vulnerabilidade, apesar da instabilidade emocional. E eu mencionei aqui Pedro, apesar de todos esses pontos negativos, era um homem leal, comunicativo, determinado, apesar de, nos momentos de pressão, ele revelar certa frouxidão, mas típica do seu temperamento. Entretanto, um homem com a disposição de se arrepender, de chorar e de reposicionar. Hoje eu quero falar um pouco sobre um segundo temperamento da classificação que os estudiosos dão a esses traços de personalidade. E eu quero falar sobre: olhei no espelho e conheci Moisés. Olhei no espelho e conheci Moisés. Quem é que aparece no espelho quando você olha? Você, naturalmente. Então, por que conheci Moisés? Porque nós vamos traçar um pouco da personalidade de Moisés. E você vai descobrir se você se parece mais com Pedro ou com Moisés, que segundo os estudiosos era um homem de temperamento melancólico. Algumas pessoas relacionam o temperamento melancólico com depressão, como se todo melancólico fosse depressivo. E na verdade, todas as pessoas de todos os temperamentos podem sofrer processos depressivos, que são resultantes de situações adversas pelas quais nós passamos e que muitas vezes não são bem superadas, resolvidas. Podemos entrar num desnível, num declive emocional e psicológico. Algumas pessoas pensam que o melancólico é necessariamente depressivo, porque o melancólico é mais introspectivo, é mais calado, gosta de estar mais solitário do que no meio da multidão. Enquanto o sanguíneo gosta da algazarra, o melancólico prefere o silêncio, a penumbra, a meditação. Não gosta de estar no meio da movimentação, porque ele é, eu ia dizer meio, mas na verdade ele é antissocial mesmo. E um dos princípios da filosofia grega dizia que o caminho para a sabedoria é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer para desenvolver melhor as suas relações de maneira mais equilibrada, mais amadurecida, mais inteligente. Por isso, conhecer-se a si mesmo é muito importante, visto que você precisa identificar aquilo que te faz mal, para evitar aquilo que te faz bem, para nutrir. Aquilo que te torna vulnerável, se te torna vulnerável, te enfraquece. Vou dar um exemplo que está no campo do raciocínio. O maior herói dos quadrinhos tem um ponto vulnerável. Ele não pode se aproximar de uma pedra verde, que ele perde a força. Eu e você precisamos identificar os pontos de ataque do inimigo contra nós, para mantê-los mais vigiados, mais observados, mais cuidados, a fim de que o adversário não encontre ocasião contra nós com facilidade. Também precisamos nos conhecer para nós descobrirmos aquilo que nos fortalece. Então vamos estudar um pouco sobre os melancólicos, e claro que a gente não vai terminar hoje, mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que, segundo os estudiosos da psicologia, o temperamento melancólico é o mais profundo dentre os temperamentos.
Os melancólicos, segundo os estudos, são mais dados às emoções, são mais sensíveis. Por isso, normalmente, os poetas, compositores, os artistas das grandes obras, em sua maioria, eram melancólicos, são mais dados a esta reflexão, a expressão das emoções. São pessoas mais detalhistas. Naturalmente também são mais quietas. Chegam no lugar e se estabelecem ali e não fazem questão de serem percebidas. Possuem mais dificuldade de falar das suas emoções. O que é que você está sentindo? Não sei. Mas por que você está assim? Não sei. Mas você está bem? Não sei. Você está triste? Acho que sim. Mas o que foi? Não sei. E aí você diz, cresce, você não sabe nem o que você está sentindo. Não é falta de crescimento, é um traço de personalidade. E conhecer é importante para lidar bem. Os melancólicos são mais introspectivos, mais analíticos. Enquanto o sanguíneo toma decisão no grito, vamos, vamos. O melancólico, você diz, vamos, ele, para onde? Fazer o quê? Quanto tempo? Que hora volta? Qual é o propósito? Porque ele é mais minudente nas indagações. Exatamente por isto, são pessoas que assimilam melhor o sofrimento e as emoções alheias, porque como estão mais atentos, eles têm mais capacidade de perceberem as emoções do outro. Um dos traços dessas pessoas é a sua fidelidade. Entretanto, são desconfiados. Com o sanguíneo você faz amizade muito rápido. Com o melancólico a construção de uma amizade é mais demorada. Por quê? Porque o melancólico constrói relações duradouras, mais permanentes. Ele não se presta às aventuras relacionais, porque o seu temperamento requer uma vida mais rotineira, mais tabelada. O sanguíneo não precisa de rotina. Gritou, vamos. Vamos para o baba? Vamos. O melancólico só vai se aquilo estiver na agenda dele. Precisa programar, virar rotina, fazer parte do seu plano de vida. Tá? Vamos conhecer um pouco dos traços de personalidade do melancólico, como eu fiz com Pedro, o sanguíneo. Vamos fazer também com o melancólico. Eu vou mencionar os traços negativos, depois menciono os traços positivos. Você já se encontra aí em algum lugar da casa, tá? E depois a gente vai trabalhar um pouco da personalidade de Moisés, para o irmão entender. Por exemplo, o melancólico normalmente é egoísta. E esse egoísmo está relacionado à sua dificuldade de se expor. Ele pondera muito se aquilo vai machucá-lo. Para não se machucar, ele dá um passo atrás e não se envolve em determinadas relações, negociações, porque ele tem um instinto de autopreservação acima da média. É amuado. Tu conhece alguém amuado? Vou falar um pouquinho disso. A pessoa que de repente fechou a porta de si mesmo, se trancafiou em si mesmo, cala a boca, você não sabe o que tem, onde foi que você ofendeu, e pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, inflexível. Não, é isso aqui e é isso aqui, não cede. Seus traços positivos é habilidoso.
é minucioso, é sensível, perfeccionista. Você conhece alguém assim? Perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Já se encontrou? O espelho já lhe apresentou você? Vamos lá. No modo de entender dos estudiosos, Moisés é a figura na Bíblia que mais aponta para esse perfil de personalidade. Se a gente analisar outros perfis, nós vamos encontrar mais alguns. Por exemplo, o apóstolo João, ao que tudo indica, era melancólico. E também o jovem pastor Timóteo. Por exemplo, o irmão vai perceber que João era o que tinha mais proximidade com Jesus. Entretanto, você não encontra João falando a quantidade de vezes que Pedro fala. Eu disse aqui na primeira ministração sobre Pedro que a expressão "e disse Pedro" no Novo Testamento ocorre mais do que citação semelhante do total dos apóstolos juntos. Pedro está em todas. João está com Jesus nas mesmas ocasiões que Pedro está, mas você não encontra João falando, porque o melancólico é mais introspectivo, mais observador. Ele está aprendendo com o movimento e os acontecimentos. Pedro, eu chamo Pedro de o touro indomável. Pedro só aprendia no tranco. De vez em quando uma bronca severa de Jesus para Pedro encontrar o caminho. Você não encontra Jesus repreendendo a João, porque João era mais comedido nas suas colocações. Entretanto, ao pé da cruz, você não encontra nenhum outro, senão João, que ficou com Jesus até o último instante. Timóteo, ao que tudo indica, também faz esse perfil, de tal modo que Paulo um dia diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de timidez. Ou seja, Timóteo lidava com a timidez no exercício do ministério, e embora o pastor que vos fala não seja preponderantemente melancólico. Por que eu disse preponderantemente? Porque os estudiosos sugerem que você tem um temperamento preponderante, mas tem pelo menos mais um que exerce influência do seu comportamento. Então, embora esse pastor que vos fala não seja preponderantemente melancólico, eu sei que lidar com a timidez é um desafio violento, terrível, cruel às vezes. A boca ainda seca na hora da pregação. De vez em quando as mãos ainda esfriam. Eu ainda tenho dificuldade de atravessar uma igreja da porta da frente até o púlpito. Se me colocarem para entrar numa igreja pela porta da frente e atravessar o corredor até chegar lá em cima, irmão, só o sangue. Quando eu chegar lá na frente, o coração está querendo sair pela boca. Eu lembro que eu cheguei uma certa feita numa igreja, lá no estado do Maranhão, super lotada, não tinha como entrar pelos corredores, estavam lotados, gente pelas janelas, literalmente, gente pelas janelas. E aí os diáconos fizeram uma espécie de um corredor para abrir o caminho para eu ir passando. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, me bota pela porta do fundo, o sangue de Jesus tem poder. Aí um irmão ouviu e falou assim: larga de orgulho, pastor. Eu olhei para ele e falei: não é orgulho não, irmão, é timidez mesmo. Também não confundo, eu não acho que é humildade não, é timidez mesmo. Se eu chegar na igreja e ninguém me apresentar, não me ofende, fico felizão da vida. Se só me chamarem para o microfone na hora da pregação e nem disser meu nome, não me faz mal nenhum, estou na paz. Porque quando está com a gente o pastor, irmão fulano, o coraçãozão vai lá em cima e volta. Então lidar com a timidez, que é o caso do melancólico, é um grande desafio, e a gente precisa aprender a respeitar as pessoas que enfrentam esta dificuldade. Nós temos pastores que, se você disser para eles assim: você vai pregar hoje à noite,
ele entra em parafuso, porque ele enfrenta a timidez. Entretanto, são excelentes conselheiros, grandes evangelistas, nos ajudam na organização dos projetos sociais da igreja, porque aqueles que têm dificuldade numa área podem ser usadas em outra, e o Espírito Santo vai tratando a cada um para o propósito que atende à vontade soberana de Deus. Tá? Não tente ser quem você não é, e deixe Deus lhe tornar quem Ele quer que você seja. Amém? Não tente ser quem você não é, e deixa Deus te tornar quem Ele quer que você seja. Moisés é o personagem bíblico que nos fornece mais material para a gente trabalhar e destacar os traços de personalidade de um melancólico. Sem sombra de dúvida, Moisés é um dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada. Moisés é para o Antigo Testamento o que Paulo é para o Novo Testamento. Se o irmão analisar, o código de leis das maiores nações do mundo foi traçado por Moisés. A lei mosaica é a base para o código de leis e constituição das maiores nações do mundo, sobretudo do mundo ocidental. Então, é um homem extremamente importante na história sagrada. Na história de Israel, 3 homens se destacam: Abraão, Moisés e Davi. Abraão por ser o pai da nação, Moisés por ser o seu libertador e aquele que organizou a nação, Davi, o primeiro e mais destacado rei de Israel, aquele que venceu todos os inimigos da nação no seu tempo e entregou o reino a Salomão, pronto para prosperar. Porém, nós precisamos lembrar que, assim como um sanguíneo, se o melancólico não estiver debaixo do comando do Espírito Santo, os seus pontos negativos, os seus traços negativos da personalidade vão atrapalhar muito a sua trajetória. Vamos observar 4 pontos da personalidade de Moisés hoje. Se Jesus não voltar semana que vem, a gente vê mais uns 2 ou 3, e vamos ver o trabalho no processo de transformação que Deus faz com ele. Para que isso? Para que eu e você saibamos que, apesar de nós, Deus pode nos transformar e fazer de nós instrumentos para a glória do seu nome. Amém? Então, o primeiro traço de personalidade que eu quero destacar de Moisés é a sua habilidade. Deixa antes eu falar um pouquinho desse texto aqui do capítulo 2, para você ter uma visão um pouco mais clara desse texto. Primeiro, é bom lembrar, o texto diz no versículo 2, Êxodo 2:2, que a mãe do menino viu que ele era formoso. Flávio Joséfo, historiador judeu que foi naturalizado romano depois da guerra dos anos 70, quando escreve a história dos hebreus, Flávio Joséfo diz que Moisés era uma criança tão bela que mesmo as pessoas que passavam a cavalo paravam para admirar a sua beleza. Depois o texto sagrado diz que a mãe de Moisés, sabendo que não poderia mais escondê-lo, preparou uma arca de juncos, muito comum naquela região da beira do rio Nilo, betumou-a, pôs o menino dentro e colocou a sua irmã Miriam
para observar. Eu já vi pregações dizendo que o rio foi levando a arca de juncos no sentido contrário da correnteza, e os crocodilos passavam e não tocavam na arca. Se o irmão ler o texto direitinho, o irmão vai ver que ela teve o cuidado de colocar a arca presa no meio dos juncos, justamente para que a água não levasse. E a menina se postou, olha o texto, a menina Miriam se postou de longe, versículo 4, para observar. Não tem... Eu preciso ter muito cuidado para dizer essas coisas, porque eu estou desconstruindo raciocínios, eu tenho muito zelo por isso. Mas eu já vi falando que Miriam correu quase 40 quilômetros subindo, enquanto a arca de junco era levada no sentido contrário da correnteza, porque Deus queria levar o menino para perto da filha do faraó. Na verdade, a mãe, sabiamente, já colocou a criança entre os juncos para a água não levar, e muito provavelmente ela já colocou numa posição que poderia ser visto, porque a ideia era salvar o menino e não entregá-lo à morte. O historiador sugere que esta filha de Faraó era viúva, recentemente viúva, e segundo o historiador, ela era estéril. Portanto, ela ficou viúva sem ter filhos e estava vivendo um processo de dor do seu luto. Segundo o historiador, quando ela viu a criança, ela naturalmente é sensibilizada, é provocada. Não tem filhos, está ferida com a perda do seu marido, e quando ela diz tirado das águas, é uma expressão que indica que os deuses trouxeram um filho para ela pelas águas. Esse é o conceito, esta é a ideia. Então, quando ela vê a criança, ela é sensibilizada. Agora sim Miriam entra em cena, porque Miriam se aproxima e diz: quer que eu procure uma ama para cuidar dele? Flávio Joséfo diz que Miriam só se aproximou para dizer isso depois que a filha do faraó tentou amamentar a criança no seio de algumas egípcias. Mas segundo o historiador, Moisés não pegava o peito de nenhuma egípcia, portanto ele estava chorando de fome, porque ele não amamentava no seio de nenhuma egípcia. É aí que Miriam chega e diz: é filho de uma hebreia, queres que eu traga para ti uma ama para cuidar dele? E a mulher que está sensibilizada pela criança diz: sim, busca uma. E a menina corre em casa e diz: chega, mãe, porque o cenário está montado. Quando a mãe se aproxima, a filha do faraó diz: eu vou te pagar para você criar o teu filho, e quando ele estiver adulto você me devolve. Olha como Deus cria circunstâncias para cumprir o seu propósito naquilo que Ele já desenhou. Agora observe, o que define a formação cerebral, cultural, emocional de um ser é o seu primeiro período de vida, os seus primeiros anos de vida. Estudiosos já disseram que todos os princípios e valores que você vai ensinar para uma criança, ensine até os 8 anos. Dos 8 aos 12, você vai inculcar aquilo que o texto em Deuteronômio 6 chama de inculca. Dos 12 aos 18, você confirma. Se você orientar uma pessoa segundo esse princípio até os 18 anos, aqueles serão os seus valores para o resto da sua vida. O que Deus está fazendo aqui? Moisés vai conviver no ambiente do Egito e dos egípcios. O Egito é o berço da civilização no mundo antigo. Mas Deus coloca Moisés para crescer no ambiente da adoração a Deus, na casa do seu pai e da sua mãe, para aprender de Deus. E aí o texto diz que quando o menino já era homem,
é que Joquebede traz. Então preste atenção, Deus colocou Moisés no colo de Joquebede para ela ensiná-lo até os 8 anos, para inculcar as verdades do reino de Deus até os 12, seguindo essa perspectiva, e para confirmar até que ele chegue à fase adulta. Agora ele já sabe quem ele é. Moisés tanto sabe quem ele é, que naquele dia que ele comete um assassinato e mata um egípcio, que isso acontece a partir do versículo de número 11, quando Moisés mata um egípcio que está chicoteando um hebreu, a Bíblia diz que isso aconteceu porque Moisés desceu para ver os seus irmãos. Então, Moisés sabia quem ele era. Todo o tempo que ele está no Egito, ele sabe exatamente a sua história, a sua origem. O que Moisés não sabia era o plano de Deus para a sua vida. E lendo Joséfos, Flávio Joséfos, ele diz que entre os egípcios havia uma profecia que Deus iria levantar um homem que habitaria no palácio para libertar os escravos hebreus. É por isso que quando o faraó sabe que Moisés cometeu um crime, ele já manda uma ordem de execução, porque agora o faraó entende que aquele pode ser o libertador que a profecia egípcia havia pré-anunciado. O fato é que Deus, quando quer fazer algo na sua vida, olha bem para mim, quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele não começa hoje. Acerca da tua história, Deus já está trabalhando há muito tempo, só que você não sabe. No momento exato, Ele manifesta o seu propósito e o seu projeto, mas o que Ele determinou fazer, Ele fará. Agora, habilidoso, Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando está pregando em Atos 7, no versículo 22, Estevão diz que Moisés foi formado e instruído em todas as ciências e letras do Egito. Ele foi preparado para ser governante, treinado na melhor escola do mundo antigo, nas melhores academias do mundo antigo. A sua habilidade é tão incontestável que ele consegue no deserto gerir, administrar, conduzir 3 milhões de pessoas. Como é que você consegue ser o governador de uma cidade de 3 milhões de pessoas no deserto, sem ponto de referência? Se o irmão olhar o mapa das 12 tribos do deserto, de cima, você vai ver que elas eram distribuídas de maneira organizada, não era um feirão. Os membros de cada tribo eram posicionados em direcionamentos específicos em relação ao tabernáculo, não havia uma mistura. A habilidade de Moisés era tão grande que os estudiosos entendem que Moisés é o maior higienista de todos os tempos. Imagina que Moisés orienta o povo que quando satisfizesse as suas necessidades fisiológicas no deserto, cavassem um buraco e enterrassem, e isto tinha que ser fora do arraial. Por que isso? Porque se 3 milhões de pessoas estivessem satisfazendo as suas necessidades sobre o solo, eles teriam morrido. Pestes, vírus,
bactérias lhes teriam matado antes de atravessar o deserto. Mas Moisés estabelece um padrão de limpeza. Além de organizar 3 milhões de pessoas, ele estabelece um padrão de higiene no deserto. Sua habilidade é tão grande, repito, que ele é quem elabora o código de leis da nação, que até hoje não foi mudado, e que serve de base para o código de lei das nações mais desenvolvidas do mundo. Isto, sem sombra de dúvida, reflete uma natureza, uma mente bem dotada. Ele consegue organizar os conselhos da nação. Moisés consegue o maior sucesso de um líder. Não é terminar bem. O maior sucesso de um líder é fazer sucessor. Grandes líderes na história terminaram sem sucessão. Diga-se isso dos Assueros, dos faraós, dos Césares. Diga-se isso de grandes governantes. Moisés faz um sucessor que é tão bem sucedido quanto ele. Isso é uma habilidade incrível e extraordinária, e eu repito, ele é para o Antigo Testamento o que Paulo é para o Novo. Um homem de habilidade extrema, debaixo da mão, da direção, da unção, do poder, da inspiração do Espírito Santo. Ele tem inimigos? Tem. Mas você não vê Moisés batendo boca com Datã, com Coré, com Abirão, porque não é do melancólico bater boca, não é do melancólico provar que ele tem razão. O colérico não. O colérico, se você disser assim, isso aqui está errado, ele vai abrir a boca e vai dizer, está certo, é assim, vai ser assim. E se ele descobrir que está errado, se não for o Espírito Santo na vida do colérico, ele vai dizer, pois vai ser assim só porque eu quero que seja. Pá, prego batido e ponta virada. O melancólico não, ele não bate boca, ele não discute, ele não prova para ninguém que está certo. É o caso de Moisés. Sua habilidade é extraordinária em pleno deserto. Apesar de sua habilidade típica de um melancólico, que é minucioso, cuidadoso, faz as coisas com detalhismo. Uma mulher melancólica, uma mulher sanguínea. Vamos lá, uma mulher sanguínea vai arrumar a cama. Pega o lençol. Depois ela vai lá puxar. Uma mulher melancólica arrumando a cama. O lençol é azul. Tem aquele forro com elástico também, né? Então o forro com elástico tem que combinar com o lençol azul. A fronha tem que combinar com o lençol. Se tiver um travesseiro que acompanha aquele outro travesseiro, que eu não sei o nome daquele, tem umas almofadas, tem cama que parece mais um sofá, tanta almofada em cima, tem que estar tudo combinando. Uma mulher fleumática arrumando uma mesa. Como é o nome daquele sem que fica debaixo do prato, irmã? Suplá, é? Suplá. Suplá, combinando com o lencinho de pano. Eu tenho uma dó de usar aquele lencinho de pano, eu acho aquele um desperdício. Você termina de comer e limpar a boca com um lencinho de pano daquele. Tem uns que são tão chiques que chega a dar pena. Aí o lencinho de pano tem que combinar com o suplá. Garfo do lado esquerdo, faca do lado direito,
a colherzinha da sobremesa, a depender do nível, tacinha do suco, xicrinha do café, porque o melancólico é detalhista. Sanguínea não. Meu irmão, o prato está na mesa, a comida também você quer mais o que mesmo? Come, cala a boca, para de reclamar da vida. Entende? São diferenças que são importantes. Por que são importantes? Para você parar de criticar quem é detalhista demais e parar de rechaçar quem não é tão detalhista. Mas a mulher de fulano coloca o suplá, eu gosto desse nome, coloca o suplá, coloca o prato combinando e tal, e você faz de qualquer jeito. Ô santo, a natureza dela é de Pedro. Pode ser tratada? Pode, mas não trata no tombo, que não funciona. Se você tentar levar Pedro no tombo, a cancela quebra. Pode ser desenvolvida a habilidade, é óbvio, todos são aptos para aprender e desenvolver, mas faz parte da natureza da pessoa. Um sanguíneo se arrumando para vir para o culto, calça vermelha, camisa verde, paletó amarelo. Não é porque, não é para combinar nem descombinar, é porque para um sanguíneo a combinação não importa. Ele vai pegar e vai vestir. Estou vestido, você quer o que mais, irmão? Qual é o seu problema? Não estou vestido? Uma mulher fleumática se arrumando, ela pega 200 vestidos, põe em cima da cama, aí combina como é o negócio daquele? Encharpe. O encharpe. Se ela usa presilha, ela vai combinar a bendita da presilha, da passadeira, do laço que seja. Natureza. Esse dia eu me encontrei com um casal, o pau quebrando. Um casal já maduro na vida. Porque ela quer que ele use sapato de bico fino espelhado. E ele, irmão, ele usa uns sapatos furados e não está nem aí se alguém achou feio. Eu falei, irmã, quantos anos de casado? Umas 50 décadas. Quando a senhora conheceu, ele era assim como a senhora quer que ele seja? Não, já era assim desmantelado. E a senhora casou assim mesmo. Quer mudar agora? Não funciona assim. Alguns processos precisam ser trabalhados ao longo do tempo e as pessoas podem ser transformadas, mas isso tem que vir de uma fonte de inspiração e não de um processo violento que desrespeita a personalidade do outro, tá? Então, Moisés é um personagem amuado, mal-humorado, fechado, melindroso, que se fecha com facilidade. De repente você olha para sua esposa e ela está lá travada no fogão. Olha o tamanho da cara. Aí você chega para ela e fala assim: amor, diga, o que é que você tem? Nada não. Irmão, quando a mulher diz assim, nada não, se ela tiver com a colherzinha de pau na mão, saia. Pede licença. Um marido melancólico, amuado, a irmã chega toda carinhosa, toda caridosa. Oh, meu amor, meu lindo, meu bem, meu chá, meu tempero verde, minha orquídea. Para com isso. O que é que você tem? Nada. Mas fala para mim. Já falei, tenho nada. Mas amor, me deixa, mulher. Pronto, irmão, não, já foi. Amor. É da personalidade. É claro que o Espírito Santo vai trabalhar isso.
O sanguíneo, quando está chateado, fala. O colérico explode. O melancólico cala a boca, silencia, não abre discussão. E se você quiser descobrir o que foi, você tem duas opções. Uma, dá tempo ao tempo. Duas, espera Deus lhe revelar, que Ele não vai falar. Nós vamos observar que esse traço da personalidade de Moisés atrapalhou alguns dos seus talentos. Essa ira reprimida lhe causou danos. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 16, versículo de número 20, a Bíblia diz que Moisés, quando orientou o povo sobre o maná, falou com eles: olha, pega apenas o suficiente para comer hoje. Mas o povo, irmão, com a mentalidade escrava, vindo do Egito, com medo de cair maná hoje e não cair amanhã, já que não pode pegar para amanhã, a Bíblia diz que eles comeram tanto que saía pelas narinas. Sabe o que significa? Comeram tanto que vomitaram. E ainda guardaram, esconderam para o outro dia. Moisés ficou tão chateado com aquilo, Moisés ficou tão irado com aquilo, que a Bíblia chama de indignação, do tipo, licença, eu vou usar teu livro, viu, pastor? O melancólico, quando você força demais, você vai ver agora teu filho. Meu filho, não faz isso. Meu filho, pelo amor de Deus. Coisa de melancólico. É o caso de Moisés aqui. Na sua revolta com a desobediência do povo. Vocês querem morrer de comer? Morro. Eu estava numa igreja um dia, e o pastor fez assim, ele subiu no microfone, subiu no púlpito: grupo de mulheres vai cantar? A maestrina fez assim: não, senhor. Ele fez: então morra. Digo, Jesus, que violência. Entendeu? Moisés está descendo do monte. Olha o milagre. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, conversando com Deus, face a face. Ele viu a hora que o dedo de Deus talhou a rocha e tirou as tábuas de pedra do rochedo. Moisés viu. E o dedo de Deus escreveu. Moisés viu. Quando ele vai descendo do monte, Moisés ouviu um barulhão lá embaixo, trazendo as tábuas da lei que Deus talhou, que Jeová escreveu. Quando Moisés vai descendo do monte, que ele viu um barulho, ele parou. Que barulho é esse? Deus falou: te apressa, porque o teu povo, é a primeira vez que Deus não chama Israel de meu povo, é teu povo. Essa trumpe que tu tirou do Egito, fez para si um Deus de ouro, está dizendo que esse é o Deus que ele tirou da terra do Egito. Lá vai Moisés descendo com as tábuas da lei. Quem talhou? Deus. Quem escreveu? E Moisés viu. Quando ele vai descendo, que ele chega, que ele vê a cena, ele pega as tábuas da lei que Deus talhou, que ele viu Deus escrever, e chega numa rocha e o mesmo ataque do quando está indignado, explode de vez e vira as costas. Não briga, mas joga o copo no chão. Não briga, mas dá um tapa na mesa e sai.
não briga, mas joga o prato na parede. Isso atrapalhou os talentos de Moisés. É tanto que quando ele sobe de volta, Jeová diz assim: agora você tira a pedra da rocha, você talha, lavra a pedra. A primeira eu lavrei, você quebrou, agora lavra você. Quando Moisés termina, diz: está aqui Deus, ó, eu já trouxe, talhadinho. Jeová disse: agora eu vou falar e você escreve. Que é para você aprender a não quebrar aquilo que eu fiz. Outro dia, lá em Números, capítulo de número 20, versículo 7 a 11, o Senhor diz a Moisés: o povo está murmurando. Tem que parar. Por causa da sede. O Senhor orienta Moisés, Números 20. O Senhor diz a Moisés o que fazer. O Senhor diz assim: toma a vara, ajunta toda a congregação, tu e Arão teu irmão, fala à rocha perante os seus olhos, e ela dará água, e lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Deus não mandou Moisés tocar na rocha. Fala com a rocha e ela te dará água. Ele está tão chateado que ele chega na rocha e diz o texto que ele feriu a rocha 2 vezes. Toma aí, pode porventura beber água da rocha? E a água sai. Quando a água sai, Jeová diz assim: Moisés, vamos ali em riba conversar comigo? Sobe um monte, eu tenho um negócio para te falar. Quando Moisés chega lá em cima, Deus diz assim: olha para a terra. Moisés olhou, olha para o norte e para o sul. Moisés olhou, olha para o leste e para o oeste. Moisés olhou, e Deus diz assim: agora te prepara, porque Moisés, Josué, fará o povo entrar na terra. Você não passa daqui. Moisés diz: Senhor, não. Eu atravessei o deserto com esse povo. E o Senhor disse: não, você não entra na terra. Não, Senhor. Olha o tanto que esse povo me atribulou, me fez sofrer, e eu cumpri o propósito. Moisés, você não entra em Canaã. Eu te mandei falar com a rocha, você a feriu. E a Bíblia diz que Moisés assim: Senhor, e Deus diz assim: não se fala mais neste assunto. Ei, Deus tomou decisão acerca de Israel 5 vezes. Moisés argumentou e o Senhor voltou atrás. Mas na hora de argumentar por ele, Jeová disse: não se fala mais nisso. E quando ele vai dizer isso ao povo, porque o Senhor deixa ele descer, desce, dá as últimas orientações ao povo, dá as últimas orientações a Josué, e sobe de volta, porque aqui você fica. E é tão misteriosa a morte de Moisés, que é um anjo quem o sepulta. E o anjo que sepultou Moisés teve que brigar contra Satanás, porque Satanás queria o defunto. Está lá na epístola de Judas. E a Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel viu que não poderia prevalecer contra Satanás, que pleiteava os ossos de Moisés, o arcanjo Miguel olhou para Satanás e disse: o Senhor te repreenda. Não se sabe onde o seu corpo foi posto, porque a sua ira retraída
explodiu. Analisando bem tudo que Moisés passou, dá para compreender aquela explosão. O povo perturbou demais a mente de Moisés. Humanamente falando, você, mas por que Deus não tolerou Moisés? E eu estava perguntando a Deus hoje à tardinha, por quê? O que o cara passou? 40 anos fugindo, 40 anos no Egito, 40 anos fugindo, mais 40 anos com o povo no deserto. Irmão, quem suporta Datã, Coré e Abirão tem algum nível de crédito? O povo murmurava por tudo. O povo murmurava do maná, murmurava das codornizes, murmurava da água. Viu o mar abrir, murmurava: Senhor, por que o Senhor, por que não tolerou Moisés? E a resposta foi: leia o texto. E eu li e reli, e hoje à tarde eu li esse texto algumas vezes, mas qual é o caso? O Senhor me disse: ele não precisava se irritar, porque eu ensinei a ele exatamente o que ele deveria fazer. Reúne os anciãos, chama Arão teu irmão. Não é milagre secreto, reúne toda a congregação e diante dos olhos deles fala com a rocha, e ela te dará água, e eu serei glorificado aos olhos de toda a congregação. Quando a glória de Deus é ameaçada, você perde o direito. Mas isso foi fruto dessa personalidade que trava, que cala, e em algum momento não suporta mais e quer saber? Semana que vem a gente continua falando dele. É possível que você já tenha encontrado Moisés no seu espelho. Se você encontrou Moisés no seu espelho, comece a cuidar dele. Comece a dizer: Senhor, trata o Moisés que está aqui nas minhas veias, que amua, que trava. Eu conheço gente que trava do nada e fica uma semana, 2 semanas amuado, e você não sabe o que é. Aí, o meu temperamento, que eu não vou falar, o meu temperamento tem muita dificuldade de perguntar para um amuado: o que você tem? Você está amuado, fica lá até desamuar. Ô irmão, só Jesus tratando esses negócios, não é não? Sabe o que é lindo nisso? O que é lindo nisso é que Deus está dizendo: vocês são gente, pessoas. Se conheça. Conheça as pessoas com quem você se relaciona, para você valorizá-las, respeitá-las e cuidar delas. E acima de tudo, conheça Deus, para você saber como Deus age com cada um de nós. Porque o incrível de tudo isso é que não importa se você é um Pedro ou um Moisés, e os outros a gente vê nas semanas que se seguem, Deus ama a todos nós exatamente como Ele nos criou, e se propõe a nos transformar para nos fazer conforme a imagem do seu Filho. A Bíblia diz, Pedro diz que Cristo nos deu, nos tornou participantes da natureza divina. A
apesar de nós. Fica de pé, por favor, quem puder. Aleluia. Quero orar com você. Terça-feira a gente segue, se Jesus permitir, a gente vê um pouco mais desses traços. Mas eu gostaria que você orasse agora e dissesse: Senhor, faz eu conhecer um pouco de mim, para eu lidar melhor com o meu marido, para eu lidar melhor com a minha mulher, com a minha esposa, com os meus filhos. Às vezes, por desconhecer o comportamento dos filhos, nós chamamos de desobediência. Aquilo que é uma personalidade sendo treinada, sendo tratada, sendo amadurecida. Eu conheci um menino que ele não chorava quando apanhava. E como ele não chorava, aquilo para o pai era um desafio, porque ele tinha que chorar. E o pai batia mais forte. Mas quando o pai sentava o chicote nas costas, ele só fazia assim. Mas não chorava. Quando você vai buscar a personalidade do indivíduo, está lá se manifestando. Mas o pai, um colérico arrojado, não admite isso e aceita como afronta. Procura conhecer os teus filhos. Conhecer os teus filhos vai abençoar tanto a sua casa. Sentar com eles para ouvi-los. E é incrível que você vai perceber que o traço de personalidade que você tanto censura no teu filho, provavelmente é teu. Herdou de você. Como você não consegue se punir, você pune quem está na sua frente. Mas o mais sábio é trabalhar de modo que eles amadureçam e sejam levados à presença de Deus, porque o Espírito Santo, quando assume o controle dessas peças raras que nós somos, ele faz um estrago no mundo do diabo e glorifica poderosamente o nome do nosso Deus. Quero orar com você agora. E a sua oração é essa, com as suas palavras, mas diz para Deus: me transforma, me muda, quero me achegar a Ti. Ainda que eu seja um Moisés, o Senhor o usou de maneira tão poderosa. Usa-me, usa-me. Suplanta as nossas deficiências, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e nos torna no modelo, no padrão do tamanho que o Senhor quer que sejamos. Abre o nosso entendimento, o nosso discernimento, para que compreendamos a Tua vontade conosco e cuidemos melhor das pessoas que estão em torno de nós, para que as palavras azedas sejam evitadas, para que as provocações sejam evitadas, para que a gente abençoe a vida daqueles que convivem conosco, em nome de Jesus. Se não for pedir muito, estende sua mão, ora pela pessoa do seu lado. Se for alguém que está contigo, abraça. Se for sua esposa, seu filho, mas ministra agora sobre a pessoa do seu lado e diz: Senhor, eu te peço, ajuda o meu irmão, a minha irmã a lidar
com os seus desafios interiores. Paulo chama de pressão interior, cada um vive a sua. Os irmãos que estão em casa, Senhor, que agora a família se reúna em torno da mesa, no sofá, na cama, e orem uns pelos outros, para que a compreensão comece a ser praticada na convivência, na empresa, nas relações, na igreja. Em nome de Jesus Cristo nós te clamamos, nós abençoamos a vida do teu povo e declaramos que nós somos instrumentos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to life.
and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.